E é muito importante esse tipo de educação vindo dos livros. E para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema e também falar sobre a Congada, que é um dos principais temas do nosso informativo de hoje, a gente recebe o Jeremias Brasileiro, que é historiador. Muito obrigado pela sua participação aqui, Jeremias. Obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, para a gente aproveitar o gancho da reportagem que a gente acabou de ver, queria que você comentasse com a gente sobre esse assunto que é dos livros trazerem a questão racial. O que você analisa sobre isso? Então, é interessante a reportagem porque justamente neste momento, agora em agosto, eu estou lançando um livro que se chama Crianças na Congada, no Reinado nos Congados, com as ilustrações de Alessandra Bastos, que é lá do sul de Minas, justamente mostrando a partir de desenhos como é a diversidade que existe nessas congadas em Minas Gerais a partir das crianças. E nessa diversidade e nessa convivência de crianças brancas e negras, você não vê preconceito. É importante Você a não gente nota destacar que a preconceito. criança não começa com ter o preconceito, né? Isso Exatamente. A criança ela tem uma percepção cognitiva extraordinária. O seu aprendizado se dá ao derredor das suas localidades, das suas vivências. É nas vivências diárias, cotidianas, familiares, com vizinhos e outros, é que ela vai pegando um arcabouço de informações. Que se nesse arcabouço de informações existirem relações preconceituosas, essa criança começa a incorporar. Porque ela tudo escuta. Né? Nós temos ainda uma dificuldade em perceber que quando nós adultos estamos falando e uma criança está sentada, ela está ali com o seu cognitivo todo na percepção daquilo que a gente está falando. Então, ela aprende, infelizmente, a se tornar preconceituosa a partir das vivências que ela tem ao redor de si. Certo. Jeremias, a gente sabe, para quem já te conhece, para quem não conhece, o Jeremias é um grande entendedor sobre a Congada, a história da Congada aqui em Uberlândia. E, claro, né, que em poucos minutos não dá para você falar muita coisa da Congada, mas eu queria que você resumisse um pouco da história da Congada aqui na região. Na região é uma tradição ancestral que ela perpassa gerações. Né? Aqui na cidade é mais de 146 anos de modo oficial. Uma tradição que vem do Reino de Congo, de Angola, e ela perpassa por todo o estado de Minas Gerais e algumas regiões também do Brasil, principalmente trazendo a nossa ancestralidade, a nossa cultura, a nossa espiritualidade, né, que se traduz principalmente nos festejos anuais que nós temos aqui em Uberlândia. Certo. Agora, um assunto delicado que aconteceu no dia 9 de julho, participantes da Festa do Congado aqui em Uberlândia, eles foram atacados nessa data, né, no dia 9 de julho, com ovos jogados de um prédio no centro da cidade. Eu queria que você comentasse como que foi essa manifestação, como que a Congada reagiu diante a esse episódio. Olha, a Congada de Uberlândia, no século XXI, ela reagiu da mesma forma que os nossos antepassados reagiram no passado. Porque esse evento, desse ataque de agora, ele não é um ato isolado. Infelizmente, na nossa cidade, há todas as formas de preconceito, de racismo, de ataque ao nosso povo ao longo dos séculos. No ano 2000, jogavam urina na cabeça das pessoas descendo na Floriano. Os motoristas agressivos o tempo todo conosco. Então, essa situação, ela nos leva a pensar ainda mais como é que esse preconceito, esse racismo, ele se modifica, eles se atualizam. As pessoas que eram se foram, aquelas que ficam, muitas delas continuam com esses atos absurdos. A diferença de hoje para o ontem é que hoje nós temos as redes sociais, né? A repercussão ela é imediata. Antes não tínhamos essa possibilidade. Hoje nós temos toda uma estrutura na Irmandade que é jurídica. Nós temos também toda uma estrutura que é de patrimônio cultural e imaterial. E aí entra num assunto que é importantíssimo para a gente falar,
quando se trata, principalmente a partir dessa relação do preconceito, que é a educação patrimonial. Certo. Essa educação patrimonial, por exemplo, já existe em alguns locais o que a gente chama de salvaguarda, né, que nós temos o IPHAN, temos o IEFA. Nessa salvaguarda, por exemplo, um evento como esse aqui da cidade de Uberlândia, se nós temos a partir de agora a salvaguarda do patrimônio, já é patrimônio, mas tem um item que se chama salvaguarda. Essa salvaguarda, por exemplo, ela vem a determinar que se você vai alugar um apartamento ali na região, você tem que saber que ali existe uma festa centenária. Né? Se a pessoa vai construir um edifício, as pessoas que vão comprar ali os apartamentos, elas têm que passar por um processo de educação patrimonial. Olha, você está comprando aqui, mas aqui tem uma determinada época do ano, domingo, segunda, sábado, que isso tudo fica fechado, é uma festa de mais de 146 anos. Esse processo de salvaguarda ainda não temos em relação à cidade. Mas, recentemente, eu acho interessante assim dizer, né? Recentemente eu participei de um processo com uma empresa de Belo Horizonte, que está construindo aqui no Novo Mundo condomínios. Essa empresa só vai receber o licenciamento ambiental e do IPHAN a partir do momento que ela se comprometer realmente a trazer todas essas informações para as pessoas que vão habitar esse local. Entendi. Isso é fundamental. Jeremias, daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre esse assunto, a gente vai ainda destacar mais essa questão, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e já já estamos de volta. A Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, a ESEBA, abrirá inscrições para vagas no ano letivo de 2024. Fique atento para fazer de forma correta a inscrição do seu filho ou da sua filha entre os dias 7 e 17 de agosto de 2023. Há duas formas para realizar a inscrição neste período: virtualmente, pelo site www.eseba.ufo.br ou pessoalmente na Secretaria da ESEBA entre 8 e 11h30 da manhã e 1h30 e 5 da tarde. Para o ano letivo de 2024, a ESEBA UFO sorteará 60 vagas para o primeiro período na educação infantil. Podem concorrer as crianças que tenham completado 4 anos até 31 de março de 2024. Dessas 60 vagas, 30 são para ampla concorrência e as demais são para 3 tipos de estudantes cotistas. Uma parte destinada aos estudantes de perfil socioeconômico com renda familiar de até um salário mínimo e meio per capita. Outra parte para os estudantes pretos, pardos ou indígenas na modalidade PPI. E as vagas restantes das cotas serão destinadas a estudantes com deficiência. Do segundo período da educação infantil e do primeiro ao 9º ano do ensino fundamental, a ESEBA UFO constrói listas de espera para a recomposição das turmas e, caso surjam vagas ao longo do ano letivo de 2024, os estudantes das listas de espera são convocados conforme previsto em edital. As listas de espera e a convocação de estudantes por ano de ensino podem ser acompanhadas no site da escola. A inscrição é efetivada após o pagamento do boleto referente à taxa que deverá ser realizado até o dia 18 de agosto. Imprima e guarde o comprovante, que é a sua segurança e futura comprovação, caso necessário. Para os candidatos e famílias em situação de vulnerabilidade econômica, a solicitação de isenção ou desconto na taxa de inscrição poderá ser requerida presencialmente no setor de serviço social da ESEBA entre 7 e 16 de agosto. O sorteio será no dia 20 de setembro, às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelo canal da TV Universitária de Uberlândia no YouTube. Confira o edital completo sobre o sorteio da ESEBA UFO 2023 no site da escola ou acesse aqui pelo QR Code. Tire suas dúvidas pelo telefone 3218-2946 e pelo e-mail sorteio@eseba.ufo.br. Boa sorte e obrigado por acreditar no projeto político-pedagógico do Colégio de Aplicação Escola de Educação Básica ESEBA UFO, um dos 24 colégios de aplicação brasileiros vinculados a uma instituição federal de ensino superior. Universidade Federal de Uberlândia, 45 anos.
A Justiça de Uberlândia suspendeu a lei que proíbe ideologia de gênero nas escolas do município, que foi aprovada em junho deste ano pela Câmara Municipal e sancionada em julho pelo prefeito Odelmo Leão. A decisão do juiz Essir Mota Ferreira acatou pedido do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Uberlândia. De acordo com o juiz, a lei fere a Constituição Federal ao interferir em currículos, conteúdos programáticos e no modo de exercício da atividade docente, que são competência exclusiva da União. Ainda conforme o juiz, a expressão ideologia de gênero é utilizada por grupos que acreditam que professores têm o poder de influenciar a orientação sexual de estudantes. Mudando de assunto, atores se juntam aos roteiristas e cruzam os braços em Hollywood, em um dos motivos por trás da greve na principal indústria cinematográfica do mundo é a inteligência artificial. Ficção e realidade se encontram mais uma vez em Hollywood, mas desta vez o encontro acontece nos bastidores. Who are you? John Connor! Para evitar o cenário apocalíptico tão retratado nas telas, em que máquinas substituem os homens, atores e roteiristas se uniram numa greve histórica. Juntos, eles reivindicam, além dos pedidos por reajustes salariais, o controle da inteligência artificial. O Sindicato dos Roteiristas defende que materiais originais criados por seus associados não sejam usados para alimentar ou treinar os robôs, além de limitar o uso da tecnologia em novos roteiros. O brasileiro Bets Cubs, que integra a equipe de roteiristas da série Grey's Anatomy, uma das mais premiadas da história, concorda e pondera. Ninguém é contra a inteligência artificial como ferramenta. Não é isso que ninguém está lutando contra o progresso e contra a tecnologia. A gente está resguardando o nosso direito de não ser explorado pelo uso de inteligência artificial para tirar o que é nosso e passar mais ainda dos nossos ganhos para quem já está lá em cima. No caso dos atores, a preocupação é ainda maior. O sindicato da categoria denuncia a exploração dos figurantes. A proposta dos grandes estúdios é de escanear os atores que trabalham na figuração e pagar o dia de trabalho. Porém, a companhia seria proprietária dessa imagem artificial e assim teria o direito de usá-la indefinidamente em diferentes produtos. Outros artistas tentaram maneiras alternativas de combater a tecnologia. No início desta semana, a comediante Sarah Silverman e 2 autores entraram com processos de violação de direitos autorais contra 2 gigantes. OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, e a Meta, controladora do Facebook. Eles alegam que seus textos foram utilizados sem permissão para treinar as ferramentas de inteligência artificial. Nenhuma das empresas quis se manifestar sobre o processo. E uma reportagem publicada pela plataforma Deadline sugere que os estúdios não vão se esforçar para encerrar a greve até que os criadores comecem a perder suas casas e fiquem mais flexíveis em suas exigências. Agora a gente volta com o nosso bate-papo aqui no estúdio, recebendo o Jeremias Brasileiro, que é historiador, e falando da Congada, que é uma festa tradicional aqui da nossa região. Jeremias, eu queria que você destacasse quais as principais características da Congada. O que representa a Congada aqui na nossa região? Olha, primeiro ela representa os nossos antigos reinos, né? Com rei Congo, rainha Conga, rei perpétuo, rainha perpétua. É um sistema que a gente chama de nações, que cada grupo é praticamente uma nação. E essa nação é a representação dos grupos étnicos que vieram no processo de escravização e chegaram às Américas. Então, quando nós estamos em desfile, em ritos processionais, nós estamos também revivendo toda essa nossa ancestralidade oriunda de África e que, passando de geração em geração, continua conosco e nós desejamos que há de se continuar por séculos afora. Para quem já conhece a festa, sabe que ela acontece ali na região central, aqui na região central de Uberlândia, né? Por que aquele ponto é escolhido para fazer a festa da Congada? A Praça do Rosário, aquela região central ali, houve um momento na década de 1920 que ali era uma espécie de estacionamento de carro de boi.
era um lugar distante da região da Clarimundo Carneiro. Aquela região realizava-se a festa naquela região. Como as pessoas da elite sentiram-se incomodadas, né, trabalharam para que a festa fosse deslocada para aquele local que hoje é o centro, o hipercentro da cidade. Ou seja, estamos ali porque eles nos colocaram lá, né, e então o tempo todo tentou-se tirar o nosso povo de lá, né, desde a década de 1950, e não conseguiram. Né, e hoje, mais ainda, que nós conseguimos fazer com que a Igreja do Rosário é tombada como patrimônio histórico em 1985. A Festa da Congada é registrada como patrimônio histórico em 2008. E a Praça do Rosário como lugar de memória a partir de 2017. Ou seja, nós temos 3 possibilidades jurídicas, né, independente da nossa própria história e tradição, para continuar nesse lugar. Jeremias, a gente pode dizer então que a Congada ela é uma forte marca da identidade cultural aqui de Uberlândia, não é? Eu estava vendo na reportagem ali essa questão de ideologia de gênero, né? Sim. Para você ter uma ideia, a Congada ela é uma das possibilidades culturais mais completas que existe no mundo. É uma tradição que ela não discrimina, não separa, ela não olha a sua altura, ela não olha de onde você vem, sabe? Ela te recebe, te abraça, é uma congregação de diversidade humana impressionante. Eu acho que quem tiver a possibilidade de ver uma congada passar, um desfile, e ver os personagens que estão ali, os congadeiros, as congadeiras, né, de todas as idades, né, de todos essa amplitude de mundo que existe, então a pessoa vai descobrir que ali existe uma cultura que, além da ancestralidade, que além dessa raiz que está nessa cidade, é aquela também que abraça todo mundo sem discriminar ninguém. Eu queria voltar num ponto que a gente estava falando no início do nosso informativo, sobre essa questão da manifestação preconceituosa que aconteceu no dia 9 de julho. Esse tipo de atitude ainda assusta vocês? Assusta porque, veja bem, eu sou uma pessoa eu sou comandante da festa. Sim. Então eu estou sempre na primeira visão. Eu sou aquele que vai sempre à frente. Como eu vou sempre à frente, eu tenho sempre a possibilidade de olhar para o alto, de olhar para os edifícios, né, de olhar para as janelas. Então eu vou pegando esse campo, observando esse campo, porque ainda existe esse receio. Mas isso que eu faço, a criança que vem atrás não pode fazer. Os outros que estão dançando, os idosos não conseguem fazer. Né? Então esse assustamento com este ataque de edifício, ele se ajunta, se agrega com outros que a gente sofre. E um dos principais também, que é a questão do trânsito, sabe? Caminhonete invadindo o desfile, motos invadindo o desfile. Então, nós temos uma dificuldade enorme ainda para trabalhar, como eu disse, com educação patrimonial, né? Mas eu penso que, ao mesmo tempo que nós temos essas pessoas infelizes que agridem a nossa tradição, ali também no centro da cidade, nós temos muita gente que gosta. Que gosta. A gente tem que festa, pensar também que, né, tem pessoas que gostam dessa festa. Tem umas pessoas, tem umas senhorinhas, né, que durante os 9 dias elas estão lá acompanhando, né, as pessoas que vêm nos parabenizar, sabe, que desce dos edifícios vêm nos parabenizar. Então a gente não pode universalizar, né, mas temos que usar, né, esses eventos, esses ataques para mostrar que, infelizmente, nós ainda estamos em uma sociedade preconceituosa, racista e de elite em Uberlândia. Certo. Jeremias, o nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu queria que você deixasse um recado e comentasse sobre a importância de ter essa manifestação, a Congada aqui na nossa região, que é importante não só para essas famílias, mas para a nossa cidade. Eu sempre, né, costumo dizer que a nossa festa ela é anterior ao próprio município da cidade de Uberlândia.
ela participa da cidade, ela vive na cidade, ela é da cidade. E a cidade precisa compreender isso. Além do que, é uma festa que movimenta o comércio da cidade. É uma forma de produção econômica extraordinária também que acontece nos meses de outubro. Houve ano aqui, por exemplo, que as lojas que vendiam tecidos não conseguiam. As pessoas tinham que ir para o interior de São Paulo para comprar tecidos. Então, é uma dinâmica que movimenta muita coisa, né, além somente da festa em si. Tem um movimento econômico nisso tudo, né, também. Eu costumo dizer também, a partir do livro das crianças, é a criança dizendo, quando você ver uma congada passar, respeite-a. Ela vem de além-mar. Ela vem de além-mar. E esse povo que aqui está, esse povo não só toca tambor, esse povo também é trabalhador. Muito bem, muito obrigado mais uma vez por estar sempre contribuindo com a nossa TV universitária. Obrigado pela sua participação aqui, Jeremias. Obrigado.